graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, você está bem aí? Glória a Deus. Nós estamos aqui no culto de cura e adoração profética. Eu quero que você abra a Bíblia aí, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos discorrer alguns textos, não vou lê-lo agora, você pode se sentar, mas estarei lendo no decorrer das mensagens, capítulo 12 e seguir. Irmãos, nós estamos entrando em dias incríveis de campanha de cura, libertação, adoração profética, e sabemos que é incrível viver e testemunhar as maravilhas de Deus. Quem já testemunhou uma maravilha de Deus acontecendo na sua vida, levanta a mão aí. Não é bom, não é gostoso você testemunhar as maravilhas de Deus? Aleluia, isso é muito bom. Mas é preciso nós termos uma total consciência de que o sobrenatural não se trata de alguns acontecimentos esporádicos. Olha, você ficou sabendo aquilo que aconteceu de vez em quando, ou aquele dia, ou naquele mês, ou naquele ano. O sobrenatural de Deus não se trata de acontecimentos esporádicos, mas sim de uma realidade constante que faz parte da igreja do Senhor Jesus, que deve fazer parte da vida de todo crente, diariamente. O poder de Deus deve ser uma realidade diária nas nossas vidas como cristãos. Então nós precisamos aprender a viver nessa dimensão, de que não é um acontecimento que aconteceu ali, não, mas é algo que acontece na nossa vida, amém? Que acontece na nossa casa, na nossa família, na nossa experiência da vida cristã, na sua totalidade, desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus, até o dia de hoje. E amanhã também vão acontecer coisas novas, coisas sobrenaturais na sua vida, e depois de amanhã vai acontecer também, e todos os dias precisam acontecer. Glória a Deus, cutuca seu irmão aí e diga para ele: meu irmão, todos os dias tem que acontecer coisa nova na sua vida. Pode cutucar assim, bem devagarinho, aleluia. Queridos, aprender a viver nessa dimensão das coisas de Deus acontecendo na nossa vida o tempo todo, é mergulhar numa experiência de vida cristã na sua totalidade. Então, uma igreja pronta para a volta de Cristo é que vai conseguir fluir nesse quesito. É a igreja que está adornada, é a igreja que está preparada, porque o dia do arrebatamento a igreja vem. O Senhor vai vir nos buscar, amém? Glória a Deus. Você crê nessa promessa de Deus? Porque Deus é um Deus do sobrenatural, aleluia. Então uma igreja que está pronta para a volta de Cristo é aquela que vai conseguir fluir no sobrenatural dele o tempo todo. A pergunta é: será que eu e você somos esse povo que está fluindo nesse agir de Deus? Que a nossa rotina não é uma rotina enfadonha, não é uma rotina que a gente vai entrando na rotina do mundo, mas é uma rotina que a gente procura buscar a presença de Deus. Por isso eu quero mergulhar aqui nesse assunto com você nessa noite. Nesse mundo nós somos continuamente, diga comigo, continuamente, faz assim, submetidos a algumas situações que vão além das nossas capacidades humanas. Eu não sei se já aconteceu com você algumas vezes assim. Em algum momento da sua vida você já enfrentou um desafio, talvez profissional, talvez ministerial, pessoal, esportivo, que por mais que você tentasse concluir aquilo, você não conseguia. Com quem já aconteceu isso aí? Levanta a mão, só para me saber. Nossa, olha, eu não estou sozinho, né? Então, e aí você não via aquilo acontecer, mesmo com muito esforço, e você via outras pessoas realizando aquilo, sem aquele esforço que você estava fazendo. Você já viu isso também ou não? Você já viu? Quem já viu isso aí? Quem já experimentou isso aí?
você acha que numa situação dessa, o que você acha que Deus está querendo te ensinar? Você já parou para pensar? Mesmo com grande esforço você não consegue, você olha para o outro ali, ele faz um esforço de nada, uma dica de nada, e de repente, um sobrenaturalzão acontece na vida dele. Você já parou para perguntar o que você acha que Deus quer te ensinar nessas ocasiões? Na semana passada, nós estávamos aqui no culto de quinta-feira, e o pastor Domingos ministrou um tema sobre cura e libertação. Diga comigo, cura e libertação. Ou seja, ele estava introduzindo um assunto sobre o mundo espiritual. Amém? Existe o mundo terreno e existe o mundo espiritual. E eu quero falar nessa noite sobre o Deus do sobrenatural. Aleluia! Porque nós vamos começar algumas campanhas importantes aqui nas quintas-feiras. A palavra de Deus vai continuar sendo ministrada e o Deus do sobrenatural vai continuar operando. Aleluia! Mas é importante você saber de algo. E o pastor ministrou muito bem isso nesses dias. O diabo, ele age pelo engano. Diga comigo assim, o diabo age pelo engano. Por isso você vai ver muitas vezes na Bíblia, a Bíblia dizendo assim, não vos enganeis. Não vos enganeis. Por quê? Porque o diabo, ele tenta lançar a isca do engano. E muitas vezes somos enganados, caímos naquela isca e somos enganados por ele. E uma das formas de engano de Satanás é fazer eu e você pensarmos que Deus está atrasado ou fez algo que não era para fazer, ele fez algo errado. Já parou para pensar em alguma vez, talvez passou esse pensamento na sua mente, ou talvez em algum momento alguém disse para você assim, ó, Deus está atrasado demais esse negócio, parece que o negócio não está funcionando, parece que o negócio não está andando, Deus está atrasado, sabe? É o diabo tentando enganar eu e você, que Deus não é onisciente, ou seja, que Deus não sabe todas as coisas, por isso ele está atrasado, por isso aquela promessa que ele tem na sua vida não aconteceu, porque Deus está atrasado, mas não é verdade, porque Deus é sabedoria, ele sabe, a Bíblia diz que ele sabe todas as coisas, ele é onisciente de todas as coisas, ele é o próprio tempo, ele é o dono do tempo, aleluia, glória a Deus. Então cuidado, se o diabo uma vez tentar te enganar e dizer assim, ó, está atrasado, ou ele está demorando demais, cuidado, isso é um engano de Satanás. Deus está ocupado demais para vir ao seu encontro. Você já ouviu alguém dizer isso para você? Meu filho, Deus está ocupado demais, Deus é muito ocupado, tem milhares de problemas maiores. Você acha que Deus está preocupado com esse probleminha seu pequenininho? Quem já ouviu isso aí? Aleluia, gente, mas não foi só eu que ouvi isso aí. Cuidado, sabe por quê? Porque com essa frase a pessoa está dizendo para você assim, ó, Deus não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares, ele não pode contemplar esse probleminha seu pequenininho, ou um problemão muito grande, Deus não pode fazer isso. Então tome cuidado com esses tipos de frases que parecem frases de efeito, parecem frases bonitas, mas não tem nada a ver com a teologia, não tem nada a ver com a palavra, e não tem nada a ver com a presença do nosso Deus onipresente, que está em todos os lugares. Sabe, tem gente que diz assim, olha, não tem jeito, não vai conseguir, você não vai conseguir mudar as coisas, pare de orar. Sabe, com essa frase, a pessoa ou alguém que está dizendo essa frase, ou um pensamento, pode ser uma seta inflamada do maligno, que vem na sua mente, não necessariamente que alguém disse a você, mas esse pensamento pode estar dizendo assim, ó, Deus não é onipotente, ele não pode mudar essa situação, ele não pode mudar essa situação de enfermidade, ele não pode mudar a sua história financeira, ele não pode mudar o seu casamento. Com isso, o diabo está tentando enganar e dizer para você assim, Deus não pode, ele não é onipotente, mas nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Então nós ouvimos muitas vezes frases assim, olha, não incomode a Deus com essa situação sua tão pequena, tão complicada, que nem Deus resolve.
Já ouviu isso em algum lugar? Eu já ouvi isso uma vez de uma pessoa. Então, são conceitos que muitas vezes são astutos de Satanás, querendo colocar na minha, na sua mente, ou na mente das pessoas, você que está me ouvindo aqui nessa noite, ou pela internet, uma limitação do agir e do poder de Deus. Olha só, é o homem, ou Satanás querendo impedir, espíritos malignos querendo impedir, e dizendo para você, Deus não pode, o agir de Deus não pode acontecer. Isso é inadmissível na vida cristã. Isso é inadmissível na nossa vida, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para o seu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos falar de Abraão e Sara. Nossa reflexão nessa noite será a partir da história dessa família. E vamos ver o quanto Deus é grandioso e poderoso, o nosso Deus do sobrenatural. É o tema dessa mensagem. Diga para o seu irmão, o tema dessa mensagem, mais forte, diga assim, o tema dessa mensagem é o Deus do sobrenatural. Então havia uma promessa de Deus dada a Abraão, lá em Gênesis no capítulo 13, de que ele seria um pai de uma grande nação. Os irmãos já leram isso várias vezes. E para ganharmos tempo, vou apenas escorrer a história. Então ele recebeu aos 75 anos de idade uma promessa que teria um filho. Diga comigo, Abraão recebeu uma promessa. Então o tempo vai passando e Abraão, já idoso, seria pai. E para complicar, a esposa dele não podia ter filhos. Então somente 25 anos depois, diga comigo, 25 anos depois, aos 100 anos, Abraão 100 anos, e sua esposa Sara com 90 anos, lá já em Gênesis 17, essa promessa do nascimento de Isaac se cumpre lá no capítulo 21. Então, Isaac nasce e se cumpre a promessa que Deus tinha dado a Abraão e a Sara. E a pergunta para mim e para você hoje é, você confia que Deus sabe o que é melhor para mim e para a sua vida? E que Ele faz tudo no tempo certo? Você confia mesmo? Respondendo essa pergunta, você confia mesmo? Ou você, em algum momento, parou para receber essas setas do maligno, dizendo, Deus está atrasado, como eu disse com você lá na introdução dessa mensagem. Você já passou por alguma experiência assim? Que o tempo foi passando, você tinha uma promessa, o tempo foi passando, e aí, de repente você estava vivendo a promessa. Com quem já aconteceu isso aí? Levanta a mão aí para me saber. Glória a Deus, os outros não viveram promessa nenhuma. Nada do que Deus falou para você não aconteceu. Saúde, alegria, presença de Deus, batismo com o Espírito Santo, saúde, você acordou hoje de manhã, irmão. Ei, você está vivo, você está respirando, a alegria do Espírito Santo flui no seu espírito, aleluia, não deixa o diabo te enganar não, ele é um enganador contumaz, ele faz isso o dia todo, o tempo todo, isso é o objetivo dele. Então, muitas vezes, estamos vendo que algumas promessas podem se atrasar, esse pensamento pode vir na sua mente, mas nós temos muitas experiências que confirmam que a promessa de Deus vai se cumprindo ao longo do tempo e na hora certa, aleluia. Então saiba, o nosso Deus é onisciente, toda sabedoria, e sabe o melhor de Deus para todas as nossas vidas. Olha só o texto, Isaías 40, 28, será que você não sabe? É uma pergunta. Nunca ouviu falar? O Senhor Deus é eterno, aleluia. Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Aleluia. Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele tem toda a sabedoria, Ele sabe de todas as coisas. Então não tem como dizer que o Senhor não sabe das coisas que estão acontecendo na sua vida. Não tinha como dizer, olha, Abraão não sabe, está demorando essa promessa. Deus disse que iria dar um filho, eles até tentaram dar um jeitinho, mas não tem como dar jeitinho, irmão. Deus sabe,
Deus sabe, espera-nos o tempo do Senhor. O Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, olhando esse texto aqui de Isaías e 40:28 e Provérbios 16:1, entendemos que nada é confuso demais para o nosso Deus, que é o Deus do sobrenatural. Nada é confuso demais para Ele, é confuso para a gente. Muitas vezes nós ficamos confusos, podemos aceitar pensamentos e frases que vão confundindo a nossa mente, porque nós somos seres humanos e precisamos lidar com uma gama de informações diariamente. E é muito interessante porque antes da internet ser lançada, a gente dava com as informações de uma forma, e agora a gente percebe que existe um turbilhão de mensagens, de informações o tempo todo, chegando no celular, chegando no nosso computador, chegando na nossa mente, aquilo que você procura, e às vezes você nem estava tanto querendo aquilo, mas você digitou, e aquilo começa a aparecer dezenas e centenas de vezes no seu celular, os algoritmos vão vendo o que você está vendo, e vai te oferecendo, são muitas informações, mas a melhor informação que nós temos é a Bíblia, é a palavra de Deus, a melhor informação que nós temos. Então, essas coisas podem até produzir uma confusão na gente, mas o nosso Deus jamais entra em confusão. Glória a Deus! Nosso Deus jamais entra em confusão, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Ele criou todas as coisas, Ele não se cansa. Você cansou hoje? Quem cansou aí de trabalhar hoje? Quem está cansado, está torcendo para chegar sábado logo, pastor? Pois é, mas Deus não fica torcendo para chegar nem sábado, nem domingo, nem segunda, Ele não se cansa. Sua sabedoria é insondável, ninguém pode sondar aquilo que Deus sabe, mas Ele sabe todas as coisas. E aí, Gênesis 18:1 e 2 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Diga comigo, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Aleluia. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Aleluia. Que texto maravilhoso de Deus, irmãos. Ao contrário de muitas mentiras do diabo, que diz, olha, que Deus só se aproxima do homem porque tem muita coisa para fazer. O Senhor está sempre atento e presente. Você já passou por alguma situação na sua vida, onde o Deus onipresente, que está em todo lugar, está ao seu lado? Já passou por alguma circunstância na sua vida tão difícil, ou por uma perda, ou por um problema tão difícil, onde você senta em algum lugar, ou você está em pé em algum ambiente, e você sente a presença de Deus te envolvendo? Já aconteceu isso com você aí? Pode levantar a mão aí para me saber se já aconteceu com você também? Glória a Deus, já aconteceu comigo, irmãos. Uma vez estávamos passando uma luta tão grande, e eu sentei na cama, e eu senti a presença de Deus. É como se o Senhor chegasse, eu estava sentado assim, com as mãos assim na cama, e é como se eu sentisse alguém sentando do meu lado, e colocando as mãos exatamente do mesmo jeito que eu. Aleluia! Isso mostra a onipresença de Deus nas nossas vidas. Então a história de Abraão mostra que Deus vai e se aproxima dele e mostra a Abraão: eu estou aqui com você, Abraão. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes, querido, muitas vezes. Olha só, Ele está em todo lugar e Ele sempre estará ao seu lado. Diz Isaías 40:15 assim, na verdade, as nações são como a gota de sobra do balde. Para Ele são como o pó que resta na balança. Para Ele as ilhas não passam de um grãozinho de areia. Aleluia. Vai medindo aí a sua fé, se você tem fé. Diante dele todas as nações são como nada. Para Ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? E Mateus capítulo 28, versículo 20 também deixa uma promessa: e eu estarei sempre com vocês
até o fim dos tempos. É uma promessa de presença, é uma promessa de grandeza. Ele está onipresente em todos os lugares. Olha só o que diz esse texto, que para ele as nações são uma gota de sobra do balde. Você já pegou e lavou a casa assim, ó, e jogou a água e sobrou uma gotinha lá que você não usou para nada? O Senhor está dizendo, ó, a nação está aqui, ó. As nações estão na minha mão. Eu sou onipresente, eu estou em todos os lugares. E Deus se prova isso de muitas formas. Então nada é grande ou está distante demais para o nosso Deus sobrenatural. Aleluia! Não há limites para Deus, não há regiões para Deus. A pergunta é, alguém já teve uma situação assim desesperadora, na qual você sentiu a presença de Deus ao seu lado? É Deus mostrando para você, filho, filha, eu estou com você. Eu estou com você. E vou continuar a leitura do texto aqui, já no capítulo 18, 9 ao 14, diz assim: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Vai vendo o texto, vai ouvindo o texto. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? É isso mesmo, Sara pensou isso e perguntou isso. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Ó a pergunta: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Aleluia! Então, queridos, aos olhos humanos, meu e seu e de todas as pessoas, seria impossível uma mulher de 90 anos ter um filho. Seria impossível. Mas o próprio texto afirma: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Aí eu pergunto para você aqui nessa noite, você que está me ouvindo, você que está recebendo essa mensagem no seu coração, na sua mente: existe alguma coisa impossível que Deus não possa fazer na sua vida? No ano seguinte a essa promessa, ela aconteceu, ela foi realizada, e Sara deu à luz a um filho. Aleluia! E aquilo que Deus disse aconteceu. Então quando o Senhor manda e Ele libera uma palavra, tudo se faz. Tudo se faz, aleluia! Olha só Salmo 33, versículos 6 e 9. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, e pelo sopro de sua boca. Ao versículo 9 diz assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Ei, Deus faz coisas novas que não existem, só para abençoar a minha e a sua vida. Deus fez os céus e a terra, Deus fez o homem e a mulher, Deus fez tudo. Deus soprou na sua boca o vento do teu espírito, e Ele ordenou todas as coisas, e todas as coisas surgiram, está escrito na palavra de Deus. Então nada é difícil demais para o Deus do sobrenatural. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando: mas isso é muito difícil, a situação que estamos vivendo de enfermidade, parece que ela não vai para frente, parece que não vai acontecer. Era o pensamento, era a seta vindo, ó, eram os dardos inflamados do maligno. Mas aí você repreende em nome de Jesus, amém? Repreende com a palavra e diga assim: olha, o Senhor, quando Ele cumpre uma promessa, quando Ele diz uma promessa dEle, Ele cumpre. Se Ele prometeu que Ele vai curar, Ele vai curar. Então você precisa ficar com essa palavra, porque é a palavra de Deus, aleluia. Se Ele liberou uma palavra, você fica com a palavra de Deus e não com o engano de Satanás. Glória a Deus.
Fala para o seu irmão, fica com a palavra de Deus. E nunca com o engano de Satanás. Então são inúmeros os feitos que demonstram o poder limitado do nosso Deus na Bíblia. Eu gostaria de falar para você, mas o relógio que está à minha frente denuncia esse tempo que não há mais tempo para falar sobre isso. Por isso vou ficar só com a história de Abraão, que entendeu que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Experimentou isso na sua vida e eu e você também estamos experimentando. A boa notícia hoje é, para você que entrou aqui e ouviu essa mensagem, é que se você crê hoje, e se você orar, você pode ver esse sinal acontecer na sua vida ainda hoje. Nós podemos ver o poder de Deus operando a nossa vida ainda hoje, não só na quinta-feira que vem, no próximo dia da campanha, e na vida também daqueles que vão experimentar o poder de Deus nas suas vidas. Ei, irmão, tem muita gente para ser ganho. Como disse o pastor Domingos na semana passada, nós já fomos libertos para libertar os outros no nome de Jesus. Aleluia, nós já experimentamos dessa onipresença, dessa onipotência, dessa onisciência, e aquele que vive dessa forma rotineiramente, diariamente, ele vai viver esperando a volta de Jesus, e ele vai viver ganhando almas para Jesus, e ele vai continuar impactando a vida de outras pessoas, porque ele entendeu que o Deus dele é o Deus do sobrenatural. Marcos 11, 22, para a gente encerrar e orarmos. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, presta bem atenção, o que diz, assim lhe será feito. O que você diz? O que sai da minha e da sua boca todos os dias? Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes acontecerá. Glória a Deus. Você recebeu a palavra aí? Então coloque-se em pé agora em nome de Jesus. Nós vamos fazer um momento de oração agora, para nós juntos aqui buscarmos o sobrenatural de Deus. Há necessidades difíceis ou graves na sua vida, na vida da sua família, que precisam ser resolvidas, curas, libertações. Você que está aqui pela primeira vez, essa pergunta eu faço para você. E para nós que já recebemos essas curas e essas libertações, e temos visto as maravilhas de Deus, nós temos o Deus do sobrenatural, e Ele quer agir sobre a sua família, visitante que veio aqui nessa noite. Talvez você veio pela primeira, segunda ou terceira vez. Ele quer agir na vida dos seus amigos. Você que está numa célula, Deus quer agir na vida dos seus amigos. Quando você levar ele para uma célula, Deus vai agir na vida dele lá. Nós temos ouvido e visto muitas curas e maravilhas lá nas células. Lá nas minhas células tem muitas respostas de oração. E eu quero convidar você que veio talvez pela primeira vez, segunda vez, ou que você veio com um desejo no coração de falar com Deus nessa noite. Deus, tem uma crise que eu preciso resolver, tem algo que eu preciso resolver na minha vida, e eu preciso do agir sobrenatural do Senhor na minha vida. Se você está aí, está nos visitando, sai do seu lugar e vem aqui.